sentar. Hoje eu vou estar falando sobre João, o Proclamador, que vai fazer referência a João Batista, tá? O nome dessa série, que é a 5ª série do ano, é Independência ou Morte. É uma série diferente. Ao longo dessa série, nós estamos estudando personagens bíblicos que eles se encontraram em situações onde ou andavam em dependência a Deus ou poderiam morrer, ou sua vida estava em risco, ou que morreram pela causa de Cristo. É uma série onde nós queremos inspirar a igreja a entender qual é sua posição, como você vive sua vida, qual é o grau de dependência que você tem de Deus. Então, hoje nós vamos estudar o João. É interessante que eu me dei conta que eu não conhecia a vida de João. Assim, todos nós já ouvimos de João Batista. Sabemos que ele batizou Jesus, sabemos que ele estava nos primeiros nos primeiros capítulos dos evangelhos, mas a verdade é que fazer a história corrida dele não é tão simples nos evangelhos, porque tem uma coisinha em Mateus, tem outra coisinha em Lucas, tem outra coisinha em João, tem outra coisinha em Marcos. Então foi bem mais fácil fazer esse estudo através da Bíblia cronológica, porque aí aparece toda a história. Então eu vou fazer um merchan que a pastora Alice também fez na dela. Se você tem dificuldade para entender a história bíblica, vá para uma Bíblia cronológica, tá? Por isso que eu estou com a Bíblia gigante, mas é porque essa é a Bíblia de estudo cronológica, tá? Mas não fiquem apavorados, tá bom? Então, quem era João? João, ele aparece primeiro, o nome dele aparece sendo profetizado para Zacarias, seu pai. Então, ele é filho do sacerdote Zacarias e de Isabel. Foi o primeiro profeta a surgir depois dos 400 anos de silêncio intertestamentário. Isso é muito importante. Nós terminamos o Velho Testamento com a história dos profetas. Nós terminamos em Malaquias. E depois desse período, houve 400 anos de silêncio, onde não houve palavra de Deus, onde não houve nada relevante vindo do coração de Deus para ser registrado na história. O remanente, aqueles que ainda amavam a Deus, eles ficaram com as palavras que tinham da lei, com as palavras que tinham dos profetas, mas a verdade era um tempo onde havia escassez pela palavra de Deus. E nós encontramos que em Lucas, capítulo 1, nos versículos 13 ao 17, acontece a promessa de João. Diz assim: a promessa de João dada a Zacarias. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. A promessa de João para Zacarias é uma promessa muito especial, porque Zacarias e Isabel não tinham conseguido ter filhos. E como vocês sabem, naquela época, não poder ter filhos era um assunto de vergonha, de castigo, era
era algo muito forte. Então, Isabel e Zacarias tinham a dor de não ter tido um filho. Mas o anjo se aparece e fala a Zacarias, não somente promete um filho, como promete um baita de um filho. É o filho. Profeticamente, ele disse tudo o que aconteceria com João. E uma das coisas mais lindas é que ele disse, desde o ventre da sua mãe, ele já será cheio do Espírito de Deus. Eu não sei se você sabe, mas João, ele era primo de Jesus. Então, eles são contemporâneos, mas o João é um pouquinho mais velho. Assim, meses. Tanto que quando a Maria se encontra com Isabel, o João já chutou na barriga e Isabel disse, aquilo que está no seu ventre é do Senhor. E ela, por quê? Porque meu filho está sabendo. Então, João, na barriga, ele já sabia qual era seu propósito e seu destino. Então, é muito especial. Como? Foi batizado pelo Espírito Santo. Então, é muito especial o vir do João profeticamente. Agora, quando nasce João, seu pai Zacarias, sacerdote, ele passa essa profecia para o seu filho. E isso nós encontramos em Lucas capítulo 1, versículo 76. Disse, e tu, ó menino, serás chamado do profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, nós encontramos uma criança que, desde que era criança, soube qual era sua identidade e seu destino. Nós encontramos dois pais tementes ao Senhor, que acreditaram na palavra de Deus e instruíram seu filho na verdade. Eu imagino que desde que João nasceu, e a Bíblia nos mostra isso, Zacarias e Isabel celebraram a identidade desse filho. E nós, como pais, precisamos investir em conhecer qual é a identidade e o destino dos nossos filhos. Vocês aqui, estou somente com os adultos. Tem um pequenininho. Não, tem dois. Mas praticamente todos aqui são adultos. Talvez você, quando nasceu, seus pais não sabiam qual era a sua identidade, qual é o seu destino. Mas se você é pai, você pode ser Zacarias e Isabel na vida dele, entendendo qual é esse chamado e qual é o seu destino. Mas se você está hoje como adulto sentado naquela cadeira, dizendo, eu não faço ideia qual é a minha identidade, qual é o meu destino, eu espero que até o fim dessa pregação, você tenha muito claro qual é a sua mensagem, qual é o propósito com o qual você nasceu. Porque isso fez diferença na vida do João, saber quem ele era e para que ele tinha nascido. Então, para estudar a Bíblia de João, eu dividi em 3 estágios na vida de João. O primeiro é o deserto. Disse, na passagem que acabamos de ler, disse, e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Pouco e nada se encontra sobre como foi o tempo do deserto de João. Mas o deserto em si mesmo, ele nos traz algumas reflexões. O deserto são anos de solidão. Dificilmente você vai achar um deserto cheio de gente e diversão. O deserto, ele é solidão. E a Bíblia também nos mostra que teve um preparo no espírito de João no deserto. Então, foi um preparo em jejum, oração e estudo das Escrituras, estudo da lei. Por que nós sabemos que ele estudava a lei? Porque quando ele sai para o ministério ativo e pergunta, quem você é? Ele disse,
Eu sou o que o profeta Isaías falava. Voz que clama no deserto, prepare o caminho ao Senhor. Ele não poderia ter respondido isso se ele não conhecesse as Escrituras. Então, nós sabemos que ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei, e é provável que no deserto ele esteve meditando nela. Então, o deserto, ele é conhecido como o tempo de formação. É um preparo para nos tornar amigo do noivo. E depois eu vou falar sobre amigo do noivo. Mas o que é o deserto? O deserto são os primeiros anos de tudo. Normalmente, quando nós escolhemos servir ao Senhor, a gente acha, hoje eu vou servir a Deus, é hoje que começa, e hoje que eu vou começar a fluir, e hoje que eu vou começar a pregar para as grandes multidões. E eu quero falar uma coisa para você. Normalmente, quando escolhemos servir ao Senhor, é como se pagássemos ou se registrássemos matrícula no deserto. Porque os primeiros anos são de formação. Os primeiros anos da nossa vida ministerial, muitas vezes são anos de solidão. Não que você está sozinho, mas são anos de solidão no sentido de você se encontrar com a profundidade de quem você é do seu coração. Se espera que sejam anos onde você se dedica ao conhecimento de Deus, da sua palavra, onde você desenvolve práticas espirituais como o jejum, que faz morrer a carne e te sensibiliza para ouvir a voz de Deus. Você já entrou alguma vez no deserto? Quantos aqui sabem como é o deserto? Alguns. É um lugar ruim, mas é bom. Ele só é bom quando a gente sai. Aí a gente depois olha para aqueles anos e pensa, foi bom no que Deus fez naquele tempo. Mas quando você está no meio do deserto, é ruim. É tão difícil. Mas o deserto fez a diferença na vida do João. Nós não sabemos como, porque é um tempo que não aparece. Não há registro do que acontecia com o João no deserto. A gente só vê que pelo que ele foi depois, pelo que ele fez depois, super valeu a pena. Mas o deserto em si mesmo, ele não registra uma grande história. No deserto nós não somos vistos. Muitas vezes no deserto nós não somos ajudados. Ou estamos tão lascados que temos dificuldade para ver que alguém está nos ajudando. Mas o deserto é um lugar para conhecer ao Senhor. Há um segundo momento na vida do João. Eu denominei o exercício do seu ministério. É o momento onde ele recebeu uma unção para a pregação. E a unção de João era a unção de arrependimento. No exercício de João, o historiador Josefo promediou um total de 40.000 visitantes por mês nas suas pregações. Ele tinha uma unção que foi histórica, porque nós lembramos até hoje do grau de unção que o João teve. As pessoas, registra a história, chegavam de todo lado, se arrependendo dos seus pecados. João tinha uma palavra muito forte. Era uma palavra que incomodava, mas foi uma palavra poderosa e transformadora para as pessoas. Quando ele sai do deserto, e nós encontramos isso em Mateus capítulo 3, diz, e naqueles dias apareceu João Batista. Apareceu por quê? Porque ele estava enfiado no deserto. Pregando no deserto de Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E essa era a característica de João. Onde ele chegasse, ele já chegava
falando, arrependei-vos. Por isso que ele é conhecido com uma unção para arrependimento. A mensagem que João tinha para falar era de arrependimento. Ele confrontava o pecado das pessoas. E dizia, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João, não, vamos parar aí. Depois eu leio o resto. A palavra que ele tinha, o exercício ministerial dele, era uma unção de arrependimento que transformou a história das pessoas. E o terceiro estágio na vida de João, eu chamei a diminuição. Por que eu chamei dessa forma? Ai, meu Deus. Espere que eu vou chegar. Não sei se vocês podem me ajudar. Não, achei. João 3, versículo 22 disse: depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra de Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. E aquele que vem dos céus é sobre todo. O terceiro estágio da vida de João é um estágio onde, mesmo ele estando num momento, vamos dizer assim, de glória e conhecimento ministerial, ele entende que é lugar dele diminuir para que Cristo crescesse e se fizesse manifesto. E sobre o olhar desses três estágios de vida, nós vamos meditar ao longo dessa pregação. Porque o caráter de João, ele se apresenta nos três momentos da vida dele. João sempre teve muito claro a quem ele estava servindo. Ele sempre teve muito claro para que ele veio, qual era seu propósito e até onde ele poderia ter ido. E nós podemos aprender muito com a vida de João. Eu quero que meditemos juntos o que ele falou em João, capítulo 3, versículo 29. Disse assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Para nós não faz muito sentido a referência do noivo, da noiva e do amigo do noivo. O mais parecido hoje ao amigo do noivo seria o primeiro padrinho de um casamento. Sabe quando o noivo escolhe seu padrinho? Então, o amigo do noivo seria, para o brasileiro, ano 2022, seu padrinho principal. Tá? Pense nessa figura. Então, o que João estava falando? Há uma noiva. Quem que é a noiva? A igreja. Há um noivo. Quem é o noivo? Jesus. E ele disse, eu sou amigo do noivo. E esse foi o lugar
onde João se posicionou. Para chegar a se denominar amigo do noivo, quer dizer que no deserto conheceu Deus, Jesus, como seu amigo. Você não pode ser amigo de alguém que você não conhece. A gente só é amigo mesmo das pessoas com as quais tem intimidade. Então, no deserto, na busca pela presença de Deus no deserto, João conheceu o noivo. Mas conheceu o noivo ao ponto de se denominar amigo do noivo. Você poderia se denominar amigo de Jesus? Jesus disse para seus filhos: já não os chamo de servos, eu os chamo de amigos. Só que para ser amigo, você tem que conhecer ele. Você diria hoje, Jesus é meu amigo? Porque o ousado do João falou: eu sou amigo do noivo. E entendeu qual era seu lugar. Qual era seu lugar? Aquele que tem a esposa, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Como é que se apresentava João? Voz que clama no deserto. Prepare no caminho ao Senhor. Quem que entra primeiro? Quando a gente está num casamento, entra nos padrinhos para receber a noiva, certo? Isso na nossa cultura. Mas naquele momento, o amigo do noivo chega antes, preparando o caminho, vendo como está a noiva para dizer para o noivo: pode vir. Essa é a função do amigo do noivo. Só que tem outra característica. Quando o noivo chega, ele fica feliz. Porque a noiva não é dele. A noiva é do noivo. Ele entendia qual era seu lugar. Então, quando chegou a noiva, ele se afastou e deixou que o noivo aparecesse. Em João está escrito bonito. Mas eu quero contar a verdadeira treta que acontece em João capítulo 3. O que acontece? No estágio do exercício ministerial de João, João ganhou muita força. João se tornou conhecido. Tinha pessoas que perguntavam: será que esse é o Messias? Será que esse é Elias? E as pessoas tinham muito interesse nele. Então, João, não somente o ministério de João cresceu, como ele começou a ter seus próprios discípulos, né? Porque ovelha sadia dá cria. Então, o João deu cria. Então, estavam seus discipulinhos aqui do lado. Só que eu já falei para vocês, Jesus e João são contemporâneos. Então, vocês lembram que Jesus começou a exercer o ministério dele por algum tempo offline? Vocês lembram disso? Ele não aparecia, mas ele já estava fazendo. Então, o que acontece? João estava de um lado, numa cidade, Jesus estava do outro. E os dois estavam fazendo o quê? Batizando. Porque os dois falavam de arrependimento. E alguém, um judeu fofoqueiro, intrigante, não sabemos, falou para os discípulos de João: está vendo que tem outro que também batiza? Está sabendo que tem outro que também fala de arrependimento? E os discípulos, saindo a informação, chegam para o João: qual é esse aí? Tem outro. Você falou que estava preparando o caminho, agora tem outro que está nos montando a concorrência.
Literalmente era isso que estavam falando. Oh, nosso ministério é maior e agora o outro abriu a igrejinha do lado, está crescendo. Qual é? E João disse, não. O que tem a noiva é o noivo. Toda essa gente, tudo que nós temos feito não pertence a mim como noivo. Pertence à noiva. Pertence ao noivo. Então, me é necessário que eu diminua para que ele cresça. E aqui há princípios muito importantes. Porque às vezes nós queremos aparecer mais do que Jesus. Às vezes, na nossa mensagem, queremos mais nosso aparecer do que Jesus mesmo. Às vezes, no nosso testemunho de transformação, falamos mais do esforço e do preço que nós pagamos do que da grandiosidade de Jesus na sua obra transformadora na nossa vida. E nós precisamos ser igual que João. É necessário que ele cresça e eu diminua. João teve outras características também muito particulares. Ele exercia seu chamado através da denúncia ao pecado. Vocês voltam. Ai, foi errado o arquivo para vocês. Tem que ter um camelinho. Isso. Esse aí. João exercia seu chamado através da denúncia ao pecado. Não só falando, mas com o seu estilo pessoal. E aqui tem outra característica de João. Ele não só falava, ele vivia. O cara, de verdade, eu não estou desrespeitando ele, mas o cara era considerado um esquisitão. Tá? Pode ser. Por quê? Ele vestia com pele de camelo, andava com um cinto de couro e somente se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Assim, exatamente. Pastor Alice disse que ele deveria ser assim. Ele deveria ser bem acabado, gente. Além disso, aquela pelinha de camelo deveria, pensem assim, deserto, 45 graus, pele de camelo. Eu acho que poderia feder, na boa. E por isso que sempre que aparece qualquer seriado de Jesus ou filme, o João é bem esquisitão. Mas ele precisava fazer isso. Por quê? Lembra que ele foi o profeta que ressurgiu depois dos 400 anos de silêncio? Nesses 400 anos, a religiosidade e a idolatria estavam muito forte. As organizações religiosas tinham se tornado religiosas demais. Então, tinha 2 ou 3 grupos religiosos muito fortes, todos denominados judeus. Então, nós encontramos que eram pessoas que estavam muito bem vestidinhas, muito limpinhas, que caminhavam pelos corredores, eles não caminhavam com os simples mortais para não se juntarem do pecado que havia neles. Sempre longe da comunidade, porque eles eram lindos, bonitinhos, perfeitinhos demais. Aí aparece João. João era sacerdote. Seu pai, Zacarias, era sacerdote. Sua linhagem o autorizava para ele ter as vestes bonitinhas e andar pelos corredores e ser lindo demais. E aí o cara tasca para o deserto e coloca toda essa roupa esquisita. Por quê? A pele de camelo representava o quão hostis eram os homens que se diziam que amavam a Deus. Aquela pele, eu não conheço, mas dizem que é uma pele rústica, dura. E com essa pele ele representava a dureza que havia no coração dos religiosos.
Além disso, os camelos se caracterizam por não precisar beber água. Eu não sei se você sabe, mas os trencinhos do camelo, todos os coisinhos, corcovas, eu não sei se você sabe, mas elas são todas cheias de água. Então, como é que o camelo se alimenta? Ela vai lá na fonte e fica literalmente enchendo os negocinhos, corcovas. Uma vez que encheu, ele pode ficar sem água até quase 40 dias. O que ele representava? Jesus disse que ele é a água de vida. E ele falava para os sacerdotes, vocês são que nem camelos. Só busca na sua água a cada 40 dias. E por isso ele se vestia com essa roupa. Ele usava um cinto de couro. Ele era usado em torno dos lombos e era para lembrar a opressão que o jugo causava nos bois, que serviam como animais de carga. Ele enxergava rebeldes em função das vestes de camelo e se enxergavam também subjugados pelo pecado através do cinto de couro que João usava em torno dos seus lombos. Ele também se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Por quê? O gafanhoto era tido como inseto símbolo da destruição. Alimentar-se de gafanhotos era mostrar que o devorador era devorado pelo Senhor. Isto salienta o poder do Senhor. E o mel silvestre, como alimento, é símbolo de Cristo, onde o maná é descrito como tendo sabor de mel. O jeito que João vestia e comia denunciava quem era seu Deus e seu Senhor. E por isso é que é tão importante entender o que nossa vida, o que nosso corpo e o que nosso testemunho reflete para os outros. Muitas vezes nós falamos coisas completamente contrárias a tudo aquilo que a nossa vida pratica. E João foi exemplo de uma pessoa que viveu integralmente para aquela mensagem que ele foi dado, para aquela mensagem que ele precisava dar. Então vamos fazer um pequeno resumo sobre as características importantes na vida de João. Ele nunca quis aparecer mais do que Deus mesmo. Ele sempre teve claro quem era o noivo e para quem ele estava preparando caminho. Ele era o amigo do noivo. Ele inicia o cumprimento de promessas no Novo Testamento. E essa parte aqui é muito importante. João foi o último profeta do tempo da lei. Foi o último. Com ele se encerra o período da lei e inicia o tempo da graça com Jesus. Nós encontramos em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus falando: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Olha o que Jesus fala a respeito de João. Ele disse, de um homem nascido de mulher, não tem ninguém melhor do que ele. Não tem ninguém melhor do que ele. Mas na transição do período da lei para a graça, ele disse,
aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabem por quê? Porque todos nós somos revestidos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício no madeiro. Então ele disse, até a lei não houve ninguém maior, nem melhor do que João. Mas através de mim, através do meu sacrifício, através do meu sangue, qualquer um de vocês pode ser maior do que João. E eu achava que isso daria um glória a Deus. Eu vou repetir se você não entendeu. Até esse momento na lei, onde nós precisávamos oferecer expiação pelos nossos próprios pecados, até esse momento não houve melhor do que João. Mas uma vez passamos pelo sacrifício de Cristo na cruz, e seu sangue nos lavou, qualquer um de nós é maior do que ele. Qualquer um de nós pode fazer maiores coisas das que o João fez. Qualquer um de nós pode ter a unção, a ousadia e a representatividade que João fez. É isso que está dizendo. E por isso fala, o reino é arrebatado por força. O reino é arrebatado por aqueles que são capazes e têm a condição de se posicionar. Ele foi o último profeta da lei, mas ele deu início ao reino de Deus. Com ele se preparou o caminho para que Cristo viesse e se estabelecesse um modelo de reino celestial. E por isso disse, agora é preciso daqueles que se levantem e tomem possessão desse reino. Ele foi o mensageiro que Deus preparou para anunciar a chegada do Messias. Ele batizou Jesus Cristo e muitas pessoas se arrependeram pelas suas pregações. Toda a vida de João, ele consagrou ao serviço do Senhor a pregação do Evangelho. E até a sua morte foi por fazer o mesmo. A morte de João, ela é registrada em Mateus capítulo 14. Por que ele morreu? Porque Herodes tinha prendido João e tinha o mantido encerrado na cárcere por causa de Heródias, mulher do seu irmão Filipe. Olha a palhaçada. O Herodes tinha um irmão que se chamava Filipe e tinha uma esposa que se chamava Heródias. Só que Herodes se apaixonou pela Heródias e pegou como esposa. Ou seja, ele tinha um relacionamento adúltero. E o que João fez? Confrontou. Ele denunciou o pecado dele. Não era à toa que ele chegava falando para todo mundo, raça de víboras. Não foi para Herodes, mas sobrava. Mas aí ele denunciou o pecado dele. Aí a bonita da Heródias, que era adúltera, pecadora, o que ela fez? Falou para o marido, prende ele. Herodes tinha um pouquinho de peso na consciência, porque achava que talvez ele era o enviado de Deus, então estava com medo. Mas aí a filha da bonita da Heródias fez uma dança, ao parecer uma dança sensual, porque Herodes acabou falando, me fala bonita o que você quer, até a metade do meu reino eu te dou. Ou seja, o cara também estava afim da enteada. Olha que coisa, e sobrinha. Então é um negócio assim, nojento, nível século 21, ano 2022. Nada que nos surpreenda. Aí a bonita foi se consultar com a sábia da Heródias. E o que a sábia da Heródias disse? Pede a cabeça do João. E como Herodes já tinha se comprometido publicamente, o que ele fez? Lhe deu
aquilo que ela pediu. E João morreu, deve ter morrido com 31, 33, 32 anos, decapitado. Mas antes de morrer, aconteceu uma coisa muito legal, que eu quero que vocês escutem. João estava preso e ele só ouvia os babados. E quais serão os babados? Que Jesus estava escandalizando, que Jesus tinha feito, que Jesus tinha desfeito. E em algum momento João se pergunta: será que realmente Jesus era filho de Deus? E ele ficou em dúvida. E chamou seus discípulos para que fossem falar com Jesus e lhe perguntasse. Peraí que eu estou tentando achar passagem. E diz a palavra em Mateus 11 o seguinte: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. E João, ouvindo na cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres se é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, e preparará diante de ti o teu caminho. Jesus não ficou bravo por João ter duvidado por algum momento sobre se ele era realmente o Messias. Eu imagino que para João foi muito difícil ficar na prisão. O que ele mais tinha esperado era que Jesus viesse. Ele talvez dedicou toda a sua vida para preparar o caminho ao Senhor. E quando chegou a hora, ele não pode ver. Talvez ele morreu logo para já desfrutar da glória eterna. Por isso sua morte não é tristeza. A gente não sabe. Porque ele morreu tão cedo. É minha hipótese. Mas a vida de João foi registrada por Deus. Foi registrada por Jesus, perdão. Como aquele que viu o anjo face a face. Como aquele que foi destinado, mas também como aquele que cumpriu. E por isso ele dizia: não houve ninguém maior do que ele. Então, como foi a vida de João? Ele foi chamado a anunciar a vinda do Salvador. Ele introduziu o batismo como sinal do seu arrependimento. Para quem foi a mensagem de João? Ela foi para os judeus e ela transcende até hoje para nós. Qual era o tema da sua mensagem? Era arrependimento. Qual foi o seu inimigo direto? Foi Herodes e Herodes, que levaram até a morte. E quais foram os seus sofrimentos e negações pessoais? Ele morava no deserto. Ele sofreu a solidão e ele morreu decapitado. Essa é a vida de João. E nós estamos já há 1 mês e 1 semana estudando a vida de grandes personagens.
E eu quero que você recapitule comigo tudo o que você tem aprendido até hoje. Nós já estudamos a vida de Daniel. Para quem foi a mensagem de Daniel? Foi para os exiliados na Babilônia, os judeus exiliados na Babilônia. Qual era o tema da sua mensagem? Deus está em controle de toda a criação e Ele regula as forças da natureza. Quais foram os inimigos diretos de Daniel? Os reis Nabucodonosor e o rei Dario. Qual foi o sofrimento e a negação pessoal de Daniel? Daniel foi um prisioneiro, ele estava no exílio em Babilônia. E qual foi a ameaça de morte que ele recebeu? Nós encontramos ela em Daniel capítulo 3, versículo 4 e 6. E o arauto apregoava em alta voz, ordenasse a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e de toda espécie de música, postrai-vos e adorais a estátua do ouro do rei Nabucodonosor, que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se postrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha do fogo ardente. Era uma ameaça de morte direta. Você tem recebido ameaça de morte direta? Mas vamos lá. Estudamos a vida de Jonas. Para quem foi a mensagem de Jonas? Foi para os moradores de Nínive. Qual era o tema da sua mensagem? Arrependimento. Qual foi o inimigo direto do Jonas? Sua própria justiça. Ele não achava justo que Deus desse oportunidade de arrependimento para os ninivitas. E aquilo o fez fazer um monte de mancada. Qual foi o sofrimento e as negações pessoais? Passar 3 dias dentro de um grande peixe. Ele não recebe uma ameaça de morte direta. Mas quando ele estava dentro do peixe, ele sentiu a angústia da morte. E ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tomarei a ver o teu santo templo. Estudamos também a vida do Ezequiel. E para quem foi a mensagem de Ezequiel? Foi para os exiliados na Babilônia. O tema da sua mensagem, juízo de Deus, restauração do povo escolhido e o profundo amor de Deus. Quais eram os inimigos diretos do Ezequiel? Os reis Nabucodonosor e Dario e a dureza do povo. Quais foram os sofrimentos e negações pessoais? Eu só coloquei alguns. Raspar a cabeça, dormir de um mesmo lado por muitos dias e não poder chorar pela morte da sua esposa. Ezequiel 3, versículos 8 e 9 diz: Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são caça rebelde. Ezequiel. O sofrimento de Ezequiel, ele foi por vários anos. Não foi um evento. Percorreu ao longo da sua vida. Estudamos também a vida de Elias. Para quem foi a mensagem de Elias? Foi diretamente para Israel. O tema da sua mensagem, a grandiosidade de Deus e arrependimento. Seu inimigo direto foi Acã, Jezabel e os falsos profetas. Os sofrimentos e negações pessoais, solidão por anos
perseguição, sequia e fome. Ele não passou fome, porque ele era alimentado por corvos, ele sempre foi alimentado. Mas a gente sabe que o povo naquele momento estava numa situação de fome. Em 1 de Reis encontramos a sua ameaça de morte. Disse, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser tua vida como a uma deles. E finalmente, nós estudamos a vida da rainha Esther. E essa mensagem foi para os judeus que ficaram em Pérsia. O tema da sua mensagem, o poderio de Deus e arrependimento. O inimigo direto, Amã. O sofrimento e as negações pessoais, ela ficou 3 dias sem jejum, de comida e de bebida. E a ameaça de morte, não foi, embora os judeus receberam uma ameaça de morte direta. Eu trouxe essa passagem, porque foi a compreensão que ela teve com Mardoqueu. Disse todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império. Pausa. Cadê o Jacir? Pode ser agora. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 anos. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Este é o 6º personagem bíblico que estudamos. Todos eles tiveram uma mensagem. Todos eles tiveram um povo, uma pessoa, uma nação para dar sua mensagem. Para nenhum deles lhes foi fácil a tarefa. Eu não posso lhe garantir que aquilo que o Senhor chamou você a fazer é fácil. Porque ou você inicia no deserto, já vai ter um preço a pagar. Mas ao longo do processo, seu caráter vai ser formado e forjado por Deus a cada momento. É um processo de renúncia. É um processo que talvez só veremos a glória de Deus no dia da nossa morte. E por isso que essa série chama-se Independência ou Morte. Porque se nós não estivermos dispostos a estar com Cristo, mesmo que a morte aparecer, nós somos verdadeiramente dignos de ser chamados discípulos de Cristo. Porque disse a palavra, quem quer ser discípulo de Cristo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-lo. Não quer dizer que ele não vai entender os nossos medos e as nossas frustrações. Ele entendeu o medo de João. Ele acolheu, ele abraçou. Ele entendeu o medo do Elias. Ele mandou um anjo para alimentar. Ele entendeu a frustração, a tristeza do Ezequias. Ele compreendeu a dor do Daniel e seus amigos na fornalha, tanto que ele se enviou um anjo que lhe desse resgate. Ele é bom, ele é justo, ele é generoso. Mas ele também quer que nós possamos ser a resposta. E por isso eu pergunto nessa manhã para você, para quem é a sua mensagem? Quando Deus fala com você, a quem Ele se está chamando? Eu poderia tranquilamente escrever que
por algum motivo, a minha mensagem, a mensagem que Deus me deu, foi para os brasileiros. Essa é minha mensagem. Mas qual é o tema da sua mensagem? Tem pessoas que têm mensagem de arrependimento. Tem pessoas que têm mensagem de consolação. Tem pessoas que têm mensagem de restauração. Qual é a sua mensagem? O que você tem para dizer? E todos vocês receberam num papelzinho. Se você achar muito pequeno, pode escrever atrás, é seu. Mas eu gostaria que você respondesse isso. Para quem é sua mensagem? Qual é o tema da sua mensagem? Quem ou quais são seus inimigos diretos? É vergonha? É preguiça? É indiferença? É falta de intimidade? Quem é seu inimigo? Quais são os sofrimentos e negações pessoais que você precisa passar para poder dar essa mensagem? Vão zombar de você? Você vai ser excluído? Porque, queridos, eu posso falar muito bonito, mas a gente está num tempo que nós vamos ser excluídos mesmos. Que nós vamos ser rejeitados. Não dá mais para ser o bonitinho da história. Não dá mais para encaixar nossa mensagem em padrões que sejam aceitos por todo mundo. Ou você é ou você não é. Pronto. Há uma diferença entre você dar a sua mensagem com patadas. Eu não estou falando para isso. Não estou falando para você machucar ninguém com palavras. Não estou dizendo que você vai agredir os outros. Não. Estou dizendo que sua mensagem não pode mudar. Ela precisa ser inabalável. E você está passando por ameaça de morte? E aí você vai precisar responder se você tem medo de morrer ou não. Porque é independência ou morte. E eu vou dar 2 minutos para você preencher. Deixa que o Espírito Santo fale com você. Sua mensagem é para crianças, adolescentes, é para Campo Grande, é para outro estado, é para outra nação. Seu coração queima por quem? Por que povo? Por que grupo? Ou se você está no nível 0 que não consegue nem responder essa pergunta, fala com Deus. Dos 6 personagens estudados, a morte só se concretizou para um deles, que foi João. Mas todos entregaram sua vida completa. Pedir para ficar em pé, já passaram nos 2 minutos.
Eu gostaria que você tivesse seu papelzinho na mão. Eu não sei se seu papelzinho é uma realidade, é um sonho. Não sei qual é o efeito que ele gera em você. Mas a pergunta que tem nesse papelzinho é a seguinte: é você um proclamador? Eu gostaria que hoje fosse um dia de consagração ao Senhor. Se você entende que você foi chamado a um povo específico, e por povo pode ser um grupo de pessoas, a uma população específica. Se você entende que há uma mensagem dentro de você para dar, eu gostaria que você se consagrasse ao Senhor nessa manhã. E que você pedisse que essa mensagem realmente chegasse a eles. Aqui está liberado. É dia de consagração. A mensagem tem que correr. Senhor, eu oro por esta igreja. A maioria aqui, Senhor, são crentes de longa data. Que o Senhor chamou, reservou para grandes coisas. E eu te peço, Senhor, que a igreja se comprometa com a mensagem que o Senhor lhes deu. Mesmo que você não se ache bom para dar essa mensagem, descanse no Senhor. Sua vida vai falar mais alto. Ele vai dar estratégia para você. Esses povos, esses grupos vão ser alcançados. As pessoas às quais o Senhor os chamou vão receber a mensagem. Eu oro, Senhor, para que a igreja entenda e viva a verdade que há em Ti. E é que fora de Ti, Senhor, nada podemos fazer. Que a nossa vida, Senhor, é dada pela Tua graça. Mas que mais importante que nossa vida aqui na terra é a nossa vida eterna, que foi prometida por Ti e garantida em Ti. Senhor, eu te peço, espírito de ousadia, eu te peço criatividade, eu te peço estratégias, eu te peço, Senhor, que tudo que essas pessoas aqui na tua frente precisam para anunciar a mensagem que lhes foi dada, seja dado por Ti. E que a mensagem que foi estipulada no céu chegue. E eu oro por isso, Senhor, no nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor esteja com você. Que Ele os unja para pregar as boas novas do jeito que o Senhor estabeleceu. E oro para que a igreja, para que o Espírito da igreja esteja desperto, atento àquilo que o Senhor está falando. Que vocês possam ter a ousadia e a coragem que João teve, pregando, anunciando e preparando o caminho para que o Messias, o Salvador, venha na vida de cada pessoa. Senhor, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade nesta igreja, em nós, Senhor, e que nós possamos ser proclamadores da Tua palavra. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém e amém. Vai falar? Aleluia. Glorioso Deus.
nós vamos voltar até a cultura do proclamar. Em nome de Jesus. A cultura do falar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Repetem comigo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus, Pai, possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Palma para Jesus. Obrigado, pastora Nathalie, por essa palavra tão gloriosa para nossas vidas. Deus abençoe. Se você tiver alguém à noite